Você já sentiu que algo estranho está acontecendo no mundo? Guerras, pandemias, fome, crises políticas. Parece que estamos vivendo uma era de caos sem precedentes. Mas será que tudo isso é realmente uma surpresa? Ou será que alguém já nos alertou sobre esses eventos milhares de anos atrás? O livro do Apocalipse contém previsões assustadoras sobre o fim dos tempos. E o mais chocante, muitas delas estão se tornando realidade agora mesmo, diante dos nossos olhos. Neste vídeo, vamos revelar 10 profecias do Apocalipse que já estão se cumprindo. E quando chegarmos à última, você verá por que muitos acreditam que estamos cada vez mais próximos do fim. Fique até o final, porque o que vamos mostrar pode mudar tudo o que você acredita sobre o futuro. Por séculos, o livro do Apocalipse tem intrigado estudiosos, religiosos e até mesmo céticos. Escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, esse livro traz visões proféticas sobre o destino final da humanidade. Entre símbolos misteriosos, catástrofes e intervenções divinas, uma mensagem clara se destaca. Um tempo de tribulação virá antes do retorno de Cristo. Muitas pessoas acreditam que essas profecias eram apenas metáforas ou eventos distantes, no futuro. Mas e se estivermos vivendo esse futuro agora? E se os sinais que João descreveu já estiverem acontecendo bem diante de nós? As profecias do Apocalipse não foram escritas para causar medo, mas para alertar e preparar aqueles que desejam entender os tempos finais. A cada dia que passa, os acontecimentos do mundo parecem se alinhar mais com essas previsões. Será que estamos realmente nos aproximando do fim? Agora, vamos analisar uma a uma as 10 profecias que já estão se cumprindo e o que elas significam para todos nós. Guerras e rumores de guerra. Essas palavras foram ditas por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando ele descreveu os sinais que antecederiam o fim dos tempos. No livro do Apocalipse, essa profecia se intensifica com a chegada do segundo cavaleiro do Apocalipse, aquele que recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Hoje, vivemos em um mundo mergulhado em conflitos. Guerras devastadoras já destruíram nações inteiras no último século. Mas agora, os confrontos se intensificam. A ameaça de uma terceira guerra mundial nunca foi tão real. Tensões entre potências nucleares, como Estados Unidos, Rússia e China, aumentam a cada dia. Conflitos regionais, como os do Oriente Médio e da Europa Oriental, colocam o planeta em um estado constante de alerta. Além das guerras que já estão acontecendo, os rumores de guerra se espalham. A corrida armamentista nunca foi tão intensa. Governos se preparam para batalhas futuras, investindo bilhões em tecnologia militar, armas biológicas e inteligência artificial para estratégias de combate. Mas essa profecia não fala apenas de guerras entre nações. Ela fala de um mundo sem paz. A violência explode dentro das próprias cidades. Protestos se transformam em conflitos armados. Grupos extremistas se levantam. O terrorismo se reinventa. A insegurança está em toda parte. Se olharmos para a história, sempre houve guerras. Mas agora há algo diferente. O cenário global está cada vez mais frágil, como se estivéssemos à beira de um colapso irreversível. E tudo isso já estava previsto há milhares de anos. A pergunta que fica é: se essa profecia já está se cumprindo, o que vem a seguir? A resposta pode ser ainda mais assustadora. E é isso que vamos descobrir agora. A fome é um dos sinais mais alarmantes do fim dos tempos. No livro do Apocalipse, o terceiro cavaleiro surge montado em um cavalo preto, segurando uma balança em sua mão. Ele representa a escassez de alimentos, a fome em grande escala e a desigualdade brutal na distribuição dos recursos. A profecia descreve um tempo em que um simples pedaço de pão custará o salário de um dia inteiro de trabalho. Agora, olhe ao redor. A fome está se espalhando por todas as partes do mundo. De acordo com organizações internacionais, mais de 800 milhões de pessoas passam fome atualmente. E esse número só cresce. Guerras, pandemias e mudanças climáticas estão destruindo safras inteiras, enquanto os preços dos alimentos disparam em níveis nunca antes vistos.
Mas a fome profetizada não se limita apenas à escassez de comida. Ela vem acompanhada de um colapso econômico que afeta até aqueles que antes viviam com estabilidade. Os preços dos produtos básicos aumentam. Os salários não acompanham a inflação. E a insegurança alimentar se torna uma realidade até mesmo em países desenvolvidos. Além disso, vemos algo ainda mais preocupante: governos e corporações controlando o suprimento de alimentos. Em diversas partes do mundo, terras agrícolas estão sendo compradas por bilionários e grandes empresas, limitando o acesso dos pequenos produtores. O abastecimento de comida pode, um dia, estar nas mãos de poucos, exatamente como a profecia descreve. O livro do Apocalipse nos adverte que esse cenário faz parte de um processo ainda maior. A fome não é um evento isolado. Ela faz parte de um colapso global, um ciclo que prepara o mundo para algo ainda mais sombrio. Se o terceiro cavaleiro já está cavalgando, o que mais está prestes a acontecer? A próxima profecia pode trazer uma resposta perturbadora. Terremotos, furacões, incêndios florestais e tsunamis. O mundo está sendo assolado por catástrofes naturais em uma frequência e intensidade jamais vistas. Mas isso realmente é uma coincidência? Ou será que o planeta está reagindo a algo muito maior? No livro do Apocalipse, encontramos repetidas menções a terremotos de grande magnitude, destruição e sinais na natureza. No capítulo 16, versículo 18, está escrito: "E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra." Agora olhe para os dados. Apenas nas últimas décadas, a quantidade de terremotos registrados acima de magnitude 6 aumentou drasticamente. Ondas de calor recordes estão devastando países inteiros. Incêndios florestais fora de controle transformam cidades em cinzas, e furacões cada vez mais destrutivos surgem com força inesperada. Os polos derretem, o nível do mar sobe, e lugares que antes eram seguros agora enfrentam calamidades que antes pareciam impossíveis. Mas será apenas um fenômeno natural ou algo mais profundo? A profecia indica que esses desastres são sinais de um tempo de juízo sobre a Terra. Muitos acreditam que o planeta está sendo preparado para mudanças globais que precedem eventos proféticos ainda mais intensos. Além disso, vemos o medo tomar conta das nações. As pessoas não sabem como reagir. Governos tentam desesperadamente conter as tragédias e as respostas parecem insuficientes diante da destruição. A questão é, se esses desastres são sinais do Apocalipse, até onde isso pode chegar? Qual será a próxima grande catástrofe? E mais importante, como podemos nos preparar para o que vem a seguir? A resposta pode estar em algo que já está acontecendo de maneira silenciosa, mas que pode mudar o curso da humanidade para sempre. A próxima profecia nos leva a um território ainda mais perigoso. A tecnologia avança em um ritmo nunca antes visto. Inteligência artificial, reconhecimento facial, sistemas de vigilância, moedas digitais. O que antes parecia ficção científica, agora faz parte do nosso dia a dia. Mas por trás desse progresso, será que estamos sendo preparados para algo muito maior? No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, encontramos uma das profecias mais intrigantes e perturbadoras, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. O que isso significa? A Bíblia descreve um sistema global de controle total. Uma era onde ninguém poderá fazer transações sem estar inserido dentro de um sistema único. Agora olhe para os avanços tecnológicos. O dinheiro físico está desaparecendo. Muitos países já estão implantando moedas digitais estatais, que podem ser rastreadas e controladas. Empresas desenvolvem microchips, que podem ser implantados no corpo humano, permitindo pagamentos e identificações sem o uso de cartões ou senhas, e não para por aí. Estamos sendo vigiados a todo momento. Câmeras com inteligência artificial mapeiam os rostos das pessoas,
seus hábitos, suas decisões. Cada clique na internet está sendo armazenado. Nos últimos anos, governos passaram a monitorar suas populações em um nível sem precedentes, alegando questões de segurança. Mas até onde isso pode chegar? Imagine um mundo onde você não tem mais liberdade para comprar ou vender sem permissão de um sistema controlado por poucos, onde todas as suas decisões financeiras, sociais e até mesmo religiosas podem ser monitoradas. O Apocalipse nos alerta que esse tempo está chegando e que o controle global será uma peça fundamental nos eventos finais. Se a profecia está se cumprindo, qual será o próximo passo? Qual será a consequência desse avanço tecnológico sem limites? A resposta pode estar na próxima profecia, e ela envolve um dos maiores enganos espirituais da história da humanidade. Nos últimos tempos, a fé tem sido distorcida, manipulada e usada para enganar milhões de pessoas. O Apocalipse alerta sobre um tempo em que falsos profetas se levantariam para enganar até mesmo os escolhidos. Em Mateus 24:24, Jesus disse: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Hoje o que vemos? Seitas surgindo em todos os lugares. Líderes religiosos acumulando fortunas às custas da fé das pessoas. Igrejas transformadas em negócios lucrativos, pregando mensagens que agradam os ouvidos, mas que distorcem a verdade bíblica. Mas o engano não acontece apenas dentro das igrejas. O mundo tem sido conduzido a um caminho onde qualquer crença é aceita, menos a verdade bíblica. Ideologias espirituais misturam elementos de várias religiões, criando uma falsa unidade, onde todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é o que a palavra ensina. O Apocalipse nos alerta que um falso sistema religioso surgirá nos últimos dias, preparando o mundo para um governo que exigirá adoração e submissão total. Além disso, há outra realidade assustadora: o crescimento do ocultismo na cultura moderna. Filmes, séries, músicas e redes sociais glorificam o misticismo, promovem rituais e banalizam o contato com forças espirituais malignas. O que antes era visto como perigoso, agora é normalizado e até incentivado. O objetivo disso é claro: preparar a humanidade para aceitar um engano ainda maior. Um engano que virá com sinais e maravilhas, seduzindo aqueles que não estão firmados na verdade. Se até a fé está sendo corrompida, o que podemos esperar para o futuro? A próxima profecia nos revela algo ainda mais preocupante: a perseguição contra aqueles que escolherem permanecer fiéis à verdadeira fé. O Apocalipse nos alerta sobre um tempo em que aqueles que seguirem a verdadeira fé serão perseguidos. No capítulo 6, versículos 9 a 11, João descreve os mártires que morreram por testemunharem a palavra de Deus e clama por justiça divina. Hoje, essa perseguição já é uma realidade. Nunca houve tantos cristãos sendo perseguidos como nos dias atuais. Em muitos países, igrejas são queimadas, fiéis são presos e até mortos simplesmente por professarem sua fé em Cristo. Mas essa perseguição não acontece apenas em lugares distantes. Ela está chegando ao mundo todo de forma sutil e progressiva. O cristianismo está sendo atacado nas universidades, na mídia e até mesmo dentro de governos. Valores cristãos são ridicularizados. A Bíblia é chamada de ultrapassada. Pessoas que expressam sua fé são censuradas ou até perdem seus empregos por defenderem princípios bíblicos. O que antes era considerado moral e correto, agora é visto como ofensivo e intolerante. Mas isso não é um acidente. O sistema do mundo está se movendo em direção a um governo que rejeita tudo o que vem de Deus. A profecia nos alerta que haverá um tempo em que seguir a Cristo significará enfrentar oposição, perda e até mesmo o martírio. Estamos nos aproximando desse tempo? Tudo indica que sim. As leis estão mudando, a liberdade religiosa está sendo restringida. Grupos poderosos querem remodelar a fé cristã para que ela se encaixe em suas agendas, tornando-a algo sem poder e sem verdade. Se
A perseguição já começou e está aumentando. Qual será o seu desfecho? A resposta está na próxima profecia, e ela envolve sinais no céu e eventos cósmicos que apontam diretamente para a proximidade do fim. O céu sempre foi um palco para sinais divinos. Desde os tempos antigos, Deus usou os astros para falar com a humanidade. Mas no Apocalipse, os sinais no céu não são apenas manifestações simbólicas, eles são anúncios do fim. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus disse: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo." E o que estamos vendo hoje? Eclipses e alinhamentos planetários, cada vez mais frequentes e intrigantes. Tempestades solares ameaçando redes elétricas globais. Asteroides passando perigosamente perto da Terra. Cientistas alertam que uma colisão cósmica pode acontecer a qualquer momento, trazendo destruição em escala global. Mas há algo ainda mais assustador: fenômenos inexplicáveis nos céus. Luzes misteriosas, objetos desconhecidos, avistamentos que desafiam a lógica. O que antes era ridicularizado agora é levado a sério por governos e especialistas. Há poucos anos, autoridades militares confirmaram oficialmente a existência de fenômenos aéreos não identificados. O mundo parece estar sendo preparado para algo grandioso, algo que desafia nossa compreensão. O livro do Apocalipse fala sobre estrelas caindo do céu, o sol escurecendo e a lua tornando-se como sangue. Esses eventos não são apenas imagens figurativas. Eles são descrições de mudanças reais, que podem estar prestes a acontecer. Se os sinais no céu já estão visíveis, então o que eles estão anunciando? Qual será o próximo evento que marcará o curso da humanidade? A próxima profecia revela um dos aspectos mais perturbadores dos tempos finais: o colapso moral da sociedade e a total inversão de valores. A degradação da sociedade não acontece de uma hora para outra. Ela vem de forma gradual, silenciosa, até que, de repente, tudo o que antes era considerado moral e correto se torna ultrapassado. O Apocalipse descreve um mundo onde a maldade se multiplicará, e em 2 Timóteo 3, 1, 5, encontramos um alerta claro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora olhe para o mundo ao seu redor. Os valores estão sendo invertidos. O que antes era considerado imoral agora é exaltado. O que antes era um pecado claro, agora é normalizado e até incentivado. Famílias estão sendo destruídas, a perversão é celebrada e a verdade é rejeitada em nome da aceitação. A juventude está sendo bombardeada por influências que os afastam de Deus. As redes sociais promovem vícios e comportamentos destrutivos. A cultura popular glorifica o egoísmo, a ganância e o hedonismo, fazendo com que muitos vivam apenas pelo prazer momentâneo, sem qualquer preocupação com o futuro espiritual. O mundo está se tornando cada vez mais frio e indiferente ao sofrimento humano. A compaixão dá lugar ao ódio. A tolerância pregada se transforma em intolerância contra aqueles que defendem a verdade. Tudo isso já foi profetizado, e estamos vivendo exatamente o que as Escrituras disseram que aconteceria. Se a moralidade está desmoronando, o que virá depois? O mundo está sendo preparado para algo ainda maior, um sistema global onde todas as pessoas deverão se submeter a um único governo. Essa é a próxima profecia, e sua realização pode estar mais próxima do que imaginamos. Imagine um mundo onde todas as nações estejam sob um único governo, um sistema centralizado, com leis globais, uma moeda única e uma autoridade suprema que dita as regras para toda a humanidade. Isso parece uma teoria conspiratória,
O Apocalipse nos alerta que esse tempo virá, e talvez ele esteja mais próximo do que imaginamos. Em Apocalipse 13, 7, é dito que o poder da besta se estenderá sobre toda tribo, língua e nação. Isso significa que haverá uma autoridade global que governará sobre todos, estabelecendo novas normas, leis e restrições. O que antes parecia impossível está se tornando realidade diante dos nossos olhos. Nos últimos anos, temos visto líderes globais discutindo cada vez mais a necessidade de uma governança unificada. Organizações internacionais influenciam decisões que afetam bilhões de pessoas. O conceito de soberania nacional está sendo enfraquecido, enquanto novas crises fazem com que governos aceitem soluções globais. A tecnologia também está desempenhando um papel essencial nessa transformação. Identificações digitais, moedas virtuais centralizadas e sistemas de rastreamento em tempo real estão sendo implementados em diversos países. O argumento usado é sempre o mesmo: mais segurança, mais eficiência, mais controle. Mas controle para quem? A profecia indica que esse sistema não será opcional. A imposição virá gradativamente, e aqueles que não se submeterem a esse governo unificado enfrentarão perseguições e dificuldades. Sem um sistema globalizado, ninguém poderá comprar ou vender. Ninguém poderá existir dentro dessa nova estrutura mundial sem estar completamente integrado a ela. Hoje, já podemos ver sinais desse governo se formando. Mas, se ele está prestes a surgir, significa que estamos muito próximos do ponto mais crítico da profecia. O que virá depois? O mundo está se preparando para receber um líder global, alguém que trará uma aparente solução para todos os problemas. A próxima profecia fala sobre a chegada dessa figura, e seu impacto será devastador. O mundo está à espera de um líder. Alguém que traga respostas para o caos, que una nações, resolva crises econômicas, acabe com as guerras e estabeleça uma nova era de estabilidade. Muitos anseiam por um salvador político, um governante, que possa finalmente trazer paz. Mas o que a Bíblia nos revela é algo muito diferente. Essa figura já foi profetizada, e sua chegada não trará redenção, mas destruição. Em Apocalipse 13, 1, 8, a Bíblia descreve um governante que se levantará com grande poder. Ele será adorado por muitos e terá autoridade sobre toda a terra. Esse líder será o Anticristo, e sua ascensão marcará o início do período mais sombrio da história da humanidade. Hoje, podemos ver o mundo se preparando para recebê-lo. A política global busca desesperadamente um mediador que traga soluções. O avanço da tecnologia permite um controle total das massas. A moralidade foi enfraquecida, tornando as pessoas mais vulneráveis a aceitar qualquer ideologia que prometa um futuro melhor. A religião está sendo corrompida, tornando mais fácil a aceitação de uma falsa adoração. O Anticristo não chegará como um ditador evidente no início. Pelo contrário, ele se apresentará como um pacificador, um grande líder carismático que conquistará a confiança das nações. Ele resolverá problemas que parecem impossíveis de solucionar. Sua influência crescerá rapidamente, e aqueles que não estiverem atentos às profecias bíblicas poderão ser enganados. Mas essa falsa paz será passageira. Logo, ele revelará sua verdadeira natureza e exigirá adoração total. Quem não se submeter enfrentará perseguição e sofrimento. O livro do Apocalipse nos alerta que esse será um tempo de grande tribulação, como nunca antes houve na história. Se todas as outras profecias já estão se cumprindo, quanto tempo temos antes da chegada desse governante mundial? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, mas a profecia não termina aqui. Existe uma esperança para aqueles que estiverem preparados, e é sobre isso que falaremos agora. Diante de tudo o que vimos, fica impossível negar. As profecias do Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, fome, desastres naturais, avanços tecnológicos rumo ao controle global, enganos espirituais, perseguição à fé, sinais no céu, degradação moral da sociedade e a preparação para um governo mundial. Cada um desses eventos já
Foi descrito nas Escrituras há milhares de anos e agora estão se tornando realidade. A pergunta que fica é: o que você fará com essa informação? Vai ignorar os sinais e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai se preparar espiritualmente para o que está por vir? Muitos se perguntam: existe esperança em meio a tudo isso? A resposta é sim. O Apocalipse não é apenas um livro de destruição, mas também um livro de promessa. Ele fala sobre a volta de Cristo, sobre a restauração da justiça e sobre um novo tempo para aqueles que permanecerem fiéis. Mas essa preparação não é algo para o futuro. Ela precisa começar agora. A Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia ou a hora, mas que devemos estar atentos e prontos. Isso significa fortalecer sua fé, buscar um relacionamento genuíno com Deus e viver conforme a verdade das Escrituras. Se todas essas profecias já estão se cumprindo, significa que o tempo está se esgotando. O mundo está mudando rapidamente, e aqueles que não estiverem firmados na verdade podem ser levados pelo engano. Agora é o momento de decidir em que lado você estará quando tudo se cumprir. Se esse vídeo te impactou, não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe com aqueles que precisam saber da verdade, pois o tempo está correndo e muitas pessoas ainda estão dormindo. Se você chegou até aqui, significa que essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma. O que está acontecendo no mundo não é coincidência. As profecias estão se cumprindo, e cada dia que passa, nos aproximamos mais do desfecho final. Por isso, se essa mensagem fez sentido para você, não a ignore. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com aqueles que precisam saber a verdade. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo, se ainda houver tempo.